Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Descomplicando a Estatística. Nessa aula de hoje nós vamos tratar de um problema comum e nós vamos ver um exemplo de quando ele pode ser solucionado facilmente, tá? Com a transformação, e vamos ver um exemplo mais complexo em que a gente vai precisar fazer uso de uma ferramenta mais avançada. Esse problema especificamente se trata da heterogeneidade de variância, ou seja, quando há uma violação da premissa de homocidasticidade. Então, um exemplo interessante que nós já temos aqui disponível, lembrando que eu vou precisar carregar esses pacotes aqui para essa análise. Nós temos aqui então já no R essa planilha IRIS, que nós vimos em várias outras ocasiões. Essa planilha então ela contém dados a respeito de vários múltiplas variáveis aqui medida de flores de diferentes espécies. E uma das perguntas que a gente poderia fazer, por exemplo, utilizando o modelo linear, é, por exemplo, avaliar se há evidências nesse dado para suportar ou rejeitar a hipótese de que o comprimento da pétala não difere entre espécies. Tá? Então nós poderíamos testar essa hipótese utilizando análise de variância. Vamos tentar fazer isso então. Então eu vou utilizar a função LM, tá? Nós já aprendemos anteriormente para fazer análise de variância. Eu poderia utilizar a função AOV, tá? Nós só muda a maneira como o resultado é apresentado. Eu vou fazer então LM de petal length, que seria a nossa variável resposta, em função das espécies. E vou informar que os dados estão em íris. Vou associar isso daqui a uma variável chamada de modelo. Vou chamar isso daqui de M1. Ok. Se nós fizermos então aqui o plot de modelo, bom, antes de ter feito a análise, o ideal seria ter feito a análise exploratória, né, antes de começar a fazer o modelo. Vamos fazer rapidamente aqui só uma plotagem dos dados, tá? ggplot íris, no X vamos colocar as espécies e no Y vamos colocar o petal length. Vamos colocar um box plot. Como eu tenho 50 observações aqui por grupo, então faz sentido utilizar box plot. E vou utilizar também um jitter. Sei lá, vou colocar 0.3 talvez de espalhamento horizontal, e vou tirar os outliers do box plot. Ok, esqueci de carregar os pacotes. Então tá aqui o resultado, tá, desse gráfico. O que vocês conseguem enxergar de cara assim? Logo tá explícito aqui nesse gráfico aqui, quando a gente olha. Tá? Primeira coisa é que parece realmente haver diferença entre os grupos, tá vendo? Então se nós compararmos aqui as medianas desses diferentes grupos, nós vemos aqui que existe diferenças claras aqui entre esses grupos. Mas uma outra coisa que chama bastante atenção também é o fato de que o espalhamento, tá, essa variabilidade das observações, ela não é constante. Tá? A gente consegue ver aqui que a variabilidade com relação ao petal length, comprimento de pétala, tanto para versicolo quanto virgínica, ela é talvez o dobro ou mais daquilo que seria a variabilidade setosa, não é verdade? Então, nesse caso aqui eu tenho essa evidência, e mais uma vez, como eu tenho vários pontos aqui por grupo, então isso para mim é uma evidência forte de heterogeneidade de variância. Então já é algo que na análise eu já estaria atento, preocupado com a possibilidade de que a premissa de homocidasticidade ela tenha sido violada. Tá? Então, feita essa análise exploratória, nós efetuamos então aqui a modelagem, e agora nós podemos fazer a plotagem desses resíduos para verificar se existe realmente indícios de violação das premissas no modelo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vemos aqui que nesse primeiro gráfico, naturalmente, como análise de variância, em geral você não vai ter muito problema aqui de tendência nos resíduos, a não ser que haja interação e você não especifica, ou especifica alguma coisa errada. Tá? Mas o que a gente espera obter é algo desse tipo aqui. A linha vermelha praticamente horizontal, indicando não haver tendência nos resíduos. Próximo gráfico. Com relação ao qqplot, tá, que seria na verdade a questão da normalidade,
Embora haja alguns extremos aqui, tá vendo? Um pouco de assimetria, mas eu não vejo aqui nenhuma evidência clara de violação da normalidade. Então não seria a minha preocupação principal com esses dados a questão da normalidade. Tá? Com relação à heterogeneidade de variância, esse gráfico aqui sugere haver essa heterogeneidade, mas não está claro. Tá? Por que isso não está claro? Porque veja que se você tem várias observações, uma sobreposta à outra, isso não fica visível nesse gráfico. Tá? Então talvez uma maneira de eu conseguir enxergar melhor isso daqui seria se eu extraísse os resíduos desse modelo e plotasse esses resíduos utilizando o ggplot. Tá? Então mais uma vez, embora esse gráfico esteja indicando aqui haver uma heterogeneidade, mas isso não está claro nesse gráfico. Eu não conseguiria ver somente por esse gráfico que existe esse problema de heterogeneidade e variância. Mas como eu já suspeitava disso desde lá do início, quando eu fiz a análise exploratória, então eu vou fazer um outro gráfico em que eu vou plotar os resíduos padronizados aqui contra os valores ajustados, tá? Justamente para verificar esses pontos e evitar essa sobreposição. Ou seja, eu vou utilizar o jitter para fazer com que esses pontos que estão um sobre o outro aqui, eles sejam espalhados e assim eu consiga ver melhor essa variabilidade desses dados. Tá bom? Então, mais uma vez, esse é um caso, na minha opinião, que esse gráfico diagnóstico aqui, ele é falho, ele não me permitiu ver com clareza essa heterogeneidade de variância. No gráfico que nós vamos fazer logo à frente, nós vamos ver que é evidente quando nós utilizamos uma outra função para fazer isso. Tá? E por fim, com relação à variável influente, não consegue ver nenhuma variável aqui que tenha sido apontada como influente, então também esse gráfico não apresenta evidências de problemas. Tá? Mas mais uma vez, eu quero lembrar vocês de que quando nós fizemos aqui esse gráfico inicial exploratório, nós vimos aqui evidências claras de heterogeneidade de variância, tá? Que não ficou tão claro quanto nós olhamos o gráfico diagnóstico. Se nós fizéssemos aqui o GVLMA, que é o método numérico, nós identificaríamos aí que há uma violação evidente aí na homogeneidade de variância. Isso não ficou claro naquele gráfico. Então o que nós vamos fazer? Eu vou apresentar para vocês agora uma função do pacote Broom. Tá? Ele é um pacote muito útil porque ele lhe permite explorar vários resultados de um modelo. Certo? Então o que eu vou fazer na verdade agora é utilizar a função augment aplicada a esse modelo. E essa função augment que ela me retorna as colunas originais da DataFrame que foi utilizada para fazer o modelo e uma série de outras colunas que você pode utilizar para fazer plotagem. Tá? Por exemplo, aqui estão os valores ajustados do modelo, o erro padrão do valor ajustado, o resíduo bruto. Esse aqui eu não sei de que se trata, não sei se isso daqui é o resíduo ao quadrado, não tenho certeza. Acho que é o sigma, tá? Que seria, acredito que é aqui o desvio. Distância de Cook, o resíduo padronizado. Tá? Então tudo isso daqui são informações que a gente poderia estar utilizando. Então no meu caso específico, para testar essa questão de homogeneidade e variância, eu vou plotar então os resíduos padronizados contra os valores ajustados. Tá? Ou eu poderia até fazer isso contra espécies. Tá? Eu poderia plotar os resíduos padronizados contra espécies. Vamos fazer isso então. Então eu vou chamar isso aqui de diagnósticos. Essa data frame resultante aqui desse augment, tá? Eu chamei de diagnósticos. Tá aqui. O que eu vou fazer agora então é plotar essa diagnósticos usando o ggplot. Vou colocar no X as espécies e no Y eu vou colocar os resíduos padronizados, tá? Essa variável aqui, ó, ponto .std, ponto .resíduo. E vamos fazer então um geom jitter. Então, ó, nesse gráfico aqui, o que é que eu fiz então? Eu plotei espécies aqui no eixo X
e plotei o resíduo ajustado aqui em Y. Tá? Eu espero que agora seja mais do que claro para vocês que isso daqui não tem uma distribuição, não tem homogeneidade na variância. A gente consegue ver aqui bem claro que a concentração desses pontos aqui, ó, em torno de zero, essa variabilidade ela é menor do que nós temos aqui para versicólica e para virgínica. Tá? Então nesse gráfico aqui, para mim, isso daqui é uma evidência clara de heterogeneidade de variância. Então aquela suspeita que nós tínhamos lá no gráfico inicial do exploratório, que não ficou claro quando nós fizemos o plot do modelo, agora ficou claro. Tá? Só para mostrar a vocês por que a gente não estava conseguindo enxergar isso antes. Porque na verdade o que tinha sido feito anteriormente foi isso daqui. Ó, tá? Então mais uma vez, eu não consigo ver de maneira tão clara essa heterogeneidade de variância, porque eu não consigo ver essa concentração de pontos. O que acontece? Se eu tenho vários pontos aqui, ó, eles aparecem como um único, que eles estão sobrepostos uns sobre os outros. Então é exatamente em razão disso que, ao invés de me basear naquele gráfico original do plot, eu decidi extrair esses resíduos padronizados e fazer essa plotagem utilizando o ggplot. Porque a partir do momento que nós utilizamos aqui jitter, fica muito mais fácil de enxergar que existem múltiplos pontos aqui, ó, concentrados próximo da média, enquanto que para essas outras espécies, esses vários outros pontos estão mais dispersos em relação à média. Tá? Então, mais uma vez, essa gráfica aqui, para mim, deixa muito claro essa heterogeneidade de variância, que também a gente pode perceber através da GVLMA, que também indicou que havia um indício claro de heterogeneidade de variância. Tá bom? Então, por isso que eu insisto tanto na importância de vocês saberem programar em R, porque vocês não devem se basear simplesmente em recursos padronizados. Tá? Vai chegar o momento em que esses recursos padronizados, que às vezes funcionam na maioria dos casos, que em geral dá respostas interessantes, em algumas situações ele se torna inadequado. Então é você, como analista, como pesquisador, que vai precisar ter o conhecimento de outras ferramentas que podem ser aplicadas para tirar algumas dúvidas. Tá? Então eu, por exemplo, simplesmente baseado naquele plot inicial, eu não ficaria ali tranquilo em usar aquela informação como evidência clara de heterogeneidade de variância. Mas a partir desse gráfico que nós acabamos de fazer, para mim agora isso está mais do que evidente e seria razão para a gente se preocupar em lidar aqui com esse problema de heterogeneidade. Tá bom? Bom, então eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a respeito da necessidade de lidar com heterogeneidade de variância, ou seja, a variabilidade, tá? Aqui no caso a variância na cetose, a variância dos resíduos, ela é menor do que a variância de versicólica e virgínica, o que é uma violação da premissa da análise de variância, do modelo linear de modo geral. Então, em razão disso nós rejeitamos esse modelo, tá? E vamos precisar lidar com esse problema de heterogeneidade. Então o que é que nós vamos fazer? Então nós viemos na parte de validação, o modelo não passou pela validação, então nós não vamos prosseguir com a interpretação dos coeficientes. Nós vamos voltar para a fase de análise exploratória, identificar onde é que está o problema, que foi o que nós acabamos de fazer aqui utilizando esses resíduos do modelo, e vamos tentar propor uma solução. Por exemplo, eu poderia usar uma raiz quadrada, transformação log, tá? Em geral eu começo com raiz quadrada, se não der certo eu vou para log, ou se vocês tiverem interesse vocês podem pesquisar sobre transformações de Box-Cox, também são interessantes, porque elas ajudam a identificar uma transformação que melhore os dados, tá, em termos das premissas. Vamos testar aqui, vamos de maneira meio que empírica aqui. Vamos testar, por exemplo, sei lá, vamos ver log se funciona, tá? Então eu vou chamar isso de M2 e agora eu vou aplicar a transformação logarítmica na petal length. Ou seja, eu estou transformando a minha variável resposta com o intuito de estabilizar essa variância, tá? De fazer com que essa variância se torne homogênea entre os diferentes grupos. Então, eu vou utilizar o log de petal length em função de species. Vou indicar que esses dados estão em íris. Ok.
Ok, então vamos agora também para a parte de análise exploratória, tá? Desculpa, de validação de modelo. Então o que eu vou fazer agora é plotar esse modelo. Vamos ver como que ficou os resíduos, tá? Então mais uma vez a gente vê também como deve ser, tá? No caso a linha horizontal aqui indicando não haver tendência nos resíduos. Com relação à normalidade, nós vemos que aqui, tá, nessa porção inferior, nós temos um pequeno desvio, mas não vejo nada grave aqui que justificaria a gente se preocupar não, tá? Então, na minha opinião, esse gráfico aqui tá tranquilo no que diz respeito à normalidade, tá? Vamos ver se a gente precisar, a gente pode utilizar o qqplot do pacote CAR para checar isso com mais cuidado. Próximo gráfico. Então, olhando para esse gráfico, parece ter sido corrigido o problema da heterogeneidade. Mais uma vez, como nós temos muitos pontos, tá? E alguns desses pontos têm valores idênticos entre si, então fica difícil saber se sei lá, todos os pontos estão concentrados aqui, por exemplo, ou se eles estão espalhados, tá? Então esse gráfico, nesse caso aqui, ele não é tão informativo. Então eu vou precisar recorrer da mesma forma a mesma ferramenta que nós utilizamos anteriormente pela função augment, tá? Para extrair esses resíduos padronizados. E por fim, com relação à variável, a observação influente, a gente vê que não há nenhuma observação aqui que foi influente, tá? Bom, ficaram então duas dúvidas. Se realmente o qqplot está aceitável, se ele ficou legal, se a gente pode prosseguir com a premissa de normalidade. E com relação à homogeneidade de variância, esse gráfico, o gráfico anterior que nós vimos, ele não ficou tão claro. Então, mais uma vez, nós vamos fazer recurso do jitter para tentar desembaralhar esses pontos, tá? Ou melhor, embaralhar esses pontos e justamente poder observá-los sem estarem sobrepostos. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. Eu vou copiar e colar. Nesse caso agora é o modelo 2. Vou chamar também de diagnóstico, não tem problema. E vou fazer o plot dos valores dos resíduos padronizados contra espécies para verificar se há indício de heterogeneidade de variância. Veja agora que no caso do modelo em que os dados, a variável resposta foi transformada para a escala log, veja que essa variabilidade, tá vendo, ó, ela se tornou homogênea, tá vendo, a variância. Então nesse caso eu vejo que a transformação logarítmica ela corrigiu aquela discrepância que nós tínhamos no que diz respeito à variabilidade, tá? A variância, tá? A heterogeneidade de variância. Poderia também usar o qqplot desse modelo. Veja que esse qqplot aqui ela foi do pacote CAR, tá? Do M2. E se nós observarmos, a gente vai ver que está aceitável, tá vendo? Os resíduos estão aceitáveis, tá? Então a gente não tem aqui evidências para rejeitar a normalidade. Poderíamos também fazer um GVLMA desse modelo. E nós vamos ver aqui que no que diz respeito à heterocidacidade, a gente vai ver que foi corrigido, tá vendo? Então, resolveu o problema da heterocidacidade. Causou aqui um breve problema aqui de assimetria, mas quando nós observamos aqui pelo qqplot, a gente vê que isso não é grave, tá? É aceitável. Então, esse modelo ele está mais adequado aos dados do que o modelo anterior. Então, nesse caso, eu ficaria com o modelo transformado e consideraria aceitável esse modelo para prosseguir com a interpretação. Tá? Nessa interpretação, então, nós poderíamos fazer, por exemplo, uma nova, para ver o quadro de análise de variância. A gente vai ver, então, que esse fator espécies é altamente significativo. E poderíamos prosseguir para uma comparação entre as médias utilizando TUC, por exemplo. Então, poderia fazer means, conforme nós vimos na aula de análise de variância. Eu não vou explicar isso daqui com detalhe não, que a gente já viu isso daqui na aula de análise de variância. Vou indicar que eu quero fazer esse contraste por espécie e vou utilizar o CLD para fazer o teste de TUC. Ok. Um fato aqui a vocês observarem é que o valor que está sendo dado aqui, ó, dessas médias estimadas, está na escala log, tá? Ele está dizendo aqui que os resultados estão dados na escala log, tá? Não resposta. Se eu quero converter de volta esses valores para a escala original, para poder gerar um gráfico, por exemplo, ou uma tabela com essas médias, tá? Eu posso utilizar aqui dentro da função mins o argumento type equals response.
Veja que agora os dados são transformados de volta para a escala original a partir da escala log. Tá? Então aqui nós obtemos essas médias na escala original e esses intervalos de confiança aqui também estão na escala original da variável, tá certo? E aqui nós temos essas comparações pelo teste de Turing. Posso colocar aqui letras, para vocês que estão acostumados com letras. Tá? Nós vemos então aqui essas letras indicando a significância da diferença das médias entre os diferentes grupos aqui. Tudo bem? Então esse foi um caso em que nós tínhamos de início uma violação da homogeneidade de variância. Ela estava bem clara já na etapa de análise exploratória de dados. Em razão disso, nós desconfiamos do teste dos plots, tá? Pelo menos o plot que a gente analisa a questão de heterogeneidade de variância, estava indicando, mas não estava claro, tá? Porque havia pontos que estavam sobrepostos e a gente não conseguia ver essa distribuição dos pontos no gráfico. Então, para corrigir esse problema, nós decidimos fazer esse gráfico quase que manualmente. Nós extraímos esses resíduos padronizados do modelo e fizemos o plot utilizando o ggplot. Tá? E isso nos mostrou claramente que havia esse problema. A partir daí nós decidimos tentar uma transformação, vimos que a transformação melhorou bastante o modelo, então desapareceu a questão de heterogeneidade de variância, surgiu um pequeno problema ali de assimetria, mas nada muito sério. Então a gente decidiu ficar com o modelo na escala log e resolvemos o problema. Tá? Então provavelmente era isso que eu faria para esse conjunto de dados. Existe uma outra opção que eu vou mostrar para vocês agora, que é utilizando uma função chamada de GLS. Tá? Então a função chamada de GLS. A GLS vem do inglês Generalized Least Squares. Tá? Que no português seria mínimos quadrados generalizados. Tá? Mínimo quadrado generalizado. Então esse método aqui, o GLS, tá? É um método muito interessante, porque ele permite você ajustar esses modelos, mesmo quando você tem heterogeneidade na variância, quando você tem autocorrelação temporal, espacial ou qualquer outro tipo de autocorrelação, quando existe uma estrutura na sua variância, por exemplo, sei lá, ela diminui pelo quadrado da distância entre duas observações, enfim. São todos métodos que você pode utilizar para lidar com violações da independência ou da heterogeneidade de variância. Então essa função GLS é uma função muito poderosa que permite lidar com uma vasta complexidade de problemas que você pode encontrar na análise estatística, tá? Principalmente com dados ambientais. Nesse curso especificamente a gente vai estar aprendendo a como utilizar essa função para resolver o problema da heterogeneidade de variância. Tá certo? Então nós vamos utilizar uma das estruturas de variâncias mais simples que temos, que seria a identidade. Ou seja, nós vamos utilizar a identidade do tratamento ou de um fator qualquer para identificar quais observações têm variância distinta de quais, tá? Assim por diante. Então quando nós fizemos aquele gráfico inicial, eu vou copiar e colar aqui embaixo. Quando nós fizemos esse gráfico aqui inicial, é evidente que essa diferença na variância ela é em função da espécie. Então eu vejo, por exemplo, que existe uma variância aqui para cetosa menor do que o que é para versicolo, que por sua vez me parece ser igual ao que é virgínica. Tá? Então essa heterogeneidade, no caso desse conjunto de dados, é evidente que ele se deve à espécie. Tá? Então quando existe uma variável categórica responsável por essa variabilidade, por essa diferença na variância, você pode utilizar uma estrutura de variância que é chamada de var_ident, aqui no caso da linguagem do GLS. Tá? Então vamos ver como fazer isso. Então novamente, nós já resolvemos o problema. Nesse caso específico eu nem precisaria usar o GLS se eu não quisesse. Só estou mostrando uma abordagem adicional que vocês poderiam estar utilizando. Tá bom? Então eu posso fazer então GLS, então ao invés de utilizar LM, nós vamos utilizar GLS, tá, nesse caso.
A sintaxe da fórmula é a mesma, tá? Variável resposta, deal em função de variáveis explanatórias, tá? Ou variável explanatória. Então, nesse caso, a nossa variável resposta é petal length. E a nossa variável explanatória é species. Eu vou indicar aqui que os dados estão em íris. E agora vem o pulo do gato, que é indicar a estrutura da variância. Tá? Então nós vamos utilizar a função weights. E vamos indicar então que esses pesos, tá, ele vai ser igual, nós vamos utilizar essa função var ident. E vamos indicar aqui que a forma, tá, que que especifica como que a variância muda em função de tratamentos, vai ser igual a 1 por 1 barra, e nesse caso vai ser spec. Então, essa é a sintaxe que eu utilizo, essa aqui é a sintaxe que eu utilizo na função GLS, para indicar que a variância ela muda de acordo com a identidade de um fator categórico, que nesse caso aqui é espécie. Tá? Então eu estou usando essa informação aqui para indicar que eu quero modelar a variância por espécie. Tá certo? Então essa aqui é a ideia. Se nós rodarmos isso daqui, nós vamos obter esse resultado. Eu vou chamar isso daqui de M3. Eu poderia fazer um plot M3 aqui, não seria muito útil. Vamos fazer plot M3. Tá? Bom, por que isso não é muito útil? O mesmo problema que eu já falei a vocês. Tá? É difícil avaliar aqui a questão de homogeneidade e variância, porque eu não sei a concentração desses pontos. Eu não sei quantos pontos estão aqui. Ó. Pode ser que seja 2, 3, 4, 10 pontos. Eu não sei. Fica difícil de eu avaliar porque esses pontos estão sobrepostos. Tá? Então, infelizmente, para o GLS, nós não temos essa opção de utilizar a função augment, tá? Ainda. Provavelmente pode ser que eles façam isso no futuro. Tá? Então, no momento, não há como fazer isso. Mas nós podemos utilizar uma outra função chamada de residuals, que ela extrai o resíduo de um modelo. Tá? Residuals de M3, e eu quero extrair do tipo normalized. Ok, vou chamar isso daqui de... Eu vou adicionar isso daqui na data frame iris. Eu vou adicionar isso daqui como sendo uma coluna chamada de resíduos. Tá? Então eu estou criando uma nova coluna iris, chamada de resíduos, e estou atribuindo a essa nova coluna o valor dessa função residuals, que está extraindo nesse caso os resíduos do modelo M3, e eu não quero os resíduos brutos, na verdade eu quero os resíduos normalizados. Tá? Se nós fizermos agora ggplot iris x igual a espécies, eu estou fazendo esse gráfico aqui, tá? Mas agora eu vou fazer utilizando manualmente, tá? Utilizando o ggplot. Y igual a resíduos, foi essa coluna aqui que eu acabei de criar, e vamos utilizar geom jitter. Tá? Veja que agora está bem claro aqui que não há aqui heterogeneidade de variância. Tá vendo? Então o problema da heterogeneidade de variância, que havia originalmente nos dados, ele foi corrigido quando eu utilizei a função GLS, atribuindo aí à coluna espécie, tá, uma variância para cada espécie na coluna espécie. Então essa sintaxe aqui, ela indica que a variância ela é variável para espécies, entre espécies. Tá? Então veja, no que diz respeito à heterogeneidade de variância, esse plot que nós acabamos de fazer aqui, ele mostra que não há, não há mais problema aqui com relação à heterocidasticidade. Então, ótimo, corrigiu. Uma outra coisa que eu posso fazer também é um qqplot de M3. Ele não consegue fazer direto, nesse caso, ele não consegue fazer direto no modelo, então a gente vai ter que utilizar, na verdade, os resíduos que nós extraímos aqui, tá? Esses resíduos aqui, que está na coluna resíduos de íris. Então, ao invés de colocar o modelo aqui direto, eu vou pegar essa coluna e vou fazer o qqplot, tá? Então, veja que no que diz respeito ao qqplot também está perfeito, tá ótimo, tá? Então, valida também esse modelo. No que diz respeito, então, à heterogeneidade de variância e no que diz respeito à normalidade, esse modelo está perfeito, tá?
Eu poderia plotar os resíduos contra a espécie para verificar a questão de tendência nos resíduos. Não vejo necessidade de fazer isso nesse caso aqui, tá? Mas poderia fazer. E com relação à variável influente, nós, nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma observação que esteja com indícios aí de causar problema, tá? De influenciar demais o modelo. Então, no que diz respeito então à validação do modelo, mais do que satisfeito com esse modelo aqui, a gente pode prosseguir com a interpretação, tá bom? Então veja, o mesmo resultado que nós obtivemos acima utilizando a transformação logarítmica, nós estamos utilizando agora, fazendo com que ao invés de a variância ser constante, indicando, utilizando a função GLS, que essa variância muda entre tratamentos, tá? Então, uma vez que nós estejamos satisfeitos com o modelo, a gente pode prosseguir com a interpretação. Então vamos seguir primeiro para uma ANOVA, talvez, vamos ver ANOVA M3. Ok, então ele está indicando aqui que espécie é significativo, tá? Então mostra que pelo menos uma espécie difere de outra, tá? E poderia fazer aqui um summary M3. Esse summary aqui ele vai ser útil, principalmente no caso de modelo de mínimo quadrado generalizado, principalmente por causa dessa informação aqui, ó. Então veja, nós indicamos que por causa dessa estrutura aqui que nós utilizamos, veja que aparece essa informação, ó. Tem uma função aqui de variância. A estrutura é diferente de desvio padrão, lembra que desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, tá? Então diferente de desvio padrão por extrato. Quem são esses extratos? São as espécies, tá? E veja que como é que isso é feito. Nesse caso, ele calcula, ele utiliza aqui o grupo que está na base. Vamos com calma. Então ele calcula uma variância comum, tá certo? Ele calcula uma variância comum. E em seguida, ele vai multiplicar essa variância comum. No caso do grupo cetosa, essa variância comum vai ser multiplicada por 1, tá? No caso da cetosa, porque ele é o grupo que está na base, tá? Então essa variância que eu estou chamando aqui de variância comum, na verdade seria a variância do grupo que está na baseline, tá? Que seria cetosa. Ok. Em seguida, veja, ele tem um outro parâmetro aqui que vai multiplicar, eu não estou certo se isso daqui é variância ou desvio padrão, não me lembro agora, tá? Mas ele vai multiplicar essa variabilidade do baseline por um número, tá? Então, se eu tenho aqui que é 2.7, isso quer dizer que a variabilidade em vesicolo, ela é 2.7 vezes maior do que ela é em cetosa, tá certo? Ele estimou aqui um parâmetro que multiplica, acho que é o desvio padrão aqui, salvo engano, que multiplica o desvio padrão no baseline para obter o desvio padrão nesse grupo aqui versicolo. Tá? Mesma coisa aqui em relação à vigínica. Ele vai multiplicar o desvio padrão na cetosa por esse número aqui, 3.17, para obter o desvio padrão na vigínica. Como é que você interpreta isso daqui? Então, o que foi estimado aqui é que a variabilidade em versicolo é 2.7 vezes maior do que aquilo que é em cetosa. E que a variabilidade em vigínica é 3.17 vezes maior daquilo que é observado em cetosa. Tá? Se nós voltarmos para o gráfico original, a gente vai ver que é basicamente isso que a gente observa aqui, tá vendo? Então, aproximadamente 3 vezes maior. A variabilidade aqui em versicolo ela foi quase 3 vezes maior. Vamos ver? Ela foi quase 3 vezes maior do que em cetosa. E a variabilidade aqui em vigínica também foi quase 3 vezes maior do que aquilo que havia em cetosa. Então vocês conseguem ver como que a função GLS faz isso? Ela estima esses parâmetros que multiplicam a medida de variabilidade. Aqui eu tenho quase certeza que é o desvio padrão. Se tiver errado eu corrijo depois aqui nos comentários. Ele multiplica, ele calcula esse parâmetro que vai multiplicar essa medida de variabilidade. Tá bom? E existe uma maneira de nós testarmos se realmente incluir essa estrutura de variância, ela melhora o modelo do que não incluir. Então essa é uma vantagem da função GLS. Quando nós fizemos ali pela transformação, nós nos baseamos apenas no critério visual aí. Vale a pena, tá? É uma maneira legítima de fazer isso, não tem o menor problema. Mas na função GLS eu tenho como, na verdade, explicitamente testar se a inclusão dessa estrutura de variância melhorou significativamente o modelo em relação àquele modelo que não tinha estrutura de variância, ou que considerava que a variância era igual para todas as observações. Tá?
Para fazer isso, nós vamos criar um outro modelo, vou chamar de M4, eu vou copiar e colar aqui embaixo, M4, e eu vou simplesmente remover essa parte em que eu especifiquei uma estrutura de variância. Então, esse modelo aqui, ó, ele é um modelo linear simples, aquele que nós já tínhamos visto até aqui. Tá? Só eu estou utilizando, ao invés de utilizar só LM, estou utilizando GLS. E esse outro modelo aqui é um modelo que eu adicionei parâmetros, ele é mais complexo, porque ele está estimando aqui 2 parâmetros a mais, que são aqueles que vão multiplicar o desvio padrão em versicolo e em virgínica, para permitir essas diferentes variabilidades, tá? O diferente desvio padrão aqui entre tratamentos. Tá? Mas quanto à função, eu estou utilizando a mesma função. Então nós dizemos que como esses dois modelos diferem apenas porque eu removi alguns parâmetros aqui, alguns parâmetros são calculados, então nós dizemos que esses dois modelos estão alinhados. Tá? Ou seja, esse modelo aqui é uma versão simplificada desse modelo aqui. Quando nós temos essa condição de modelos alinhados, nós podemos usar um teste chamado de teste de razão de verossimilhança, tá? Para comparar esses modelos. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso aqui nesse curso especificamente, porque é um tópico um pouco mais avançado, mas eu acho que vale a pena pelo menos vocês terem conhecimento a respeito dessas técnicas. Tá? Então eu tenho esse modelo M3 e eu tenho o modelo M4, que é uma simplificação do modelo M3. Então veja, nesse modelo aqui, como não há estrutura de variância, ou seja, a variância é igual para todas as observações, esse é um modelo homocedástico. Ele parte da premissa de que os erros são homocedásticos. Tá? E esse modelo aqui é um modelo mais complexo, porque os resíduos, nesse caso, eles podem ter heterocidacidade, que não tem nenhum problema. Tá? E agora o que eu quero saber é o seguinte, será que o modelo M3 difere significativamente de M4? Se o modelo M3 não difere significativamente de M4, não faz sentido eu utilizar uma abordagem mais complexa, tá? Que dá a mesma resposta de uma abordagem mais simples. Então, pelo critério de parcimônia, nós ficamos, nesse caso, com o modelo mais simples. Então, se o modelo mais complexo ele dá uma resposta que é tão boa quanto a do modelo mais simples, nós vamos utilizar o modelo mais simples por uma questão de parcimônia. Tá? Agora, se o modelo mais complexo ele dá uma resposta mais precisa, mais acurada do que o modelo mais simples, então nós ficamos com o modelo mais complexo. Tá? Para fazer esse teste de razão de verossimilhança, nós utilizamos também a função ANOVA. Só que ao invés de utilizar o único modelo aqui, como nós tínhamos feito até agora, nós vamos colocar 2 modelos. Ou seja, eu quero utilizar o teste de razão de verossimilhança para comparar o modelo M3 e o modelo M4, para verificar se eles diferem significativamente entre si. Feito isso, ó, nós obtemos aqui o modelo, tá? Aqui o modelo 1 e o modelo 2. Veja aqui o modelo 3 e o modelo 4. Esse modelo 4 é o modelo mais simples, que não inclui a estrutura de variância. Então veja, ele toma 4 graus de liberdade. Esse modelo mais complexo, que é o M3, ele toma 6 graus de liberdade. Por que tem 2 graus de liberdade aqui sendo usado a mais do que esse modelo mais simples? Vamos dar uma olhada lá no resultado desse modelo. Veja que nesse caso, ó, quando nós colocamos no modelo essa estrutura de variância, como eu tenho aqui 3 espécies, tá? Uma vai para o baseline, então por isso que o fator dela vai ser sempre 1. Mas eu preciso estimar o valor desse parâmetro aqui que vai multiplicar o desvio padrão para versicolo e preciso calcular também esse parâmetro que multiplica o desvio padrão para a virgínica. São exatamente 2 parâmetros a mais. Então esse modelo aqui que permite essa variação na variância, ele é mais complexo por 2 parâmetros. Ele tem 2 parâmetros a mais do que o modelo mais simples que assume a homogeneidade de variância. Tá? Bom, nós vamos tratar mais à frente, eu não quero entrar, como eu falei, não quero entrar em detalhes aqui, mas esse AIC aqui, que seria o Akaic Information Criteria, ele avalia o balanço entre o quanto você aumentou a complexidade do seu modelo e o quanto você ganhou em acurácia. Tá? Quando há um balanço positivo entre esses 2 fatores, esse AIC se torna menor. Então, quanto menor o AIC, melhor o modelo. Tá?
Então veja que esse modelo aqui, ó, ele tem o AIC muito abaixo, o modelo M3 tem o AIC muito abaixo do modelo M4, tá vendo? Ó? Então isso daqui já é um indício muito forte, geralmente uma diferença de 2 unidades no AIC já justificaria você utilizar um modelo mais complexo. Tá? Mas veja que essa diferença aqui é muito maior, favorecendo então o modelo M3 em detrimento ao M4. Tá? E quando então é feita aqui essa razão de verossimilhança, foi esse valor aqui, nós vemos que ele é altamente significativo, esse valor obtido. Indicando então que é significativa a diferença entre os modelos mais complexos, que envolve a heterogeneidade de variância, e aquele modelo mais simples que assume homogeneidade de variância. Tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui, a partir desse teste, evidências de que esse modelo mais complexo, o M3, tá? Esse modelo mais complexo, em que nós incluímos essa estrutura de variância, ele é significativamente melhor do que esse outro modelo aqui que não assume, que não estima uma variância para cada tratamento separadamente. Ficou claro para vocês isso daqui? Tá? Então veja que em ambos os casos nós vamos obter tanto usando log, a transformação log, quanto nesse caso, nós conseguimos lidar tranquilamente com o problema de heterogeneidade de variância. Tudo bem? E aqui eu vou só copiar e colar essa parte aqui de comparação entre média, a gente vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Tá? Então eu poderia utilizar agora, vamos ver, o modelo aceito foi o modelo M3, né, que é o modelo mais complexo. Tá? Então, mais uma vez, eu estou utilizando então a função, o modelo resultante do GLS, fazendo as comparações, e o resultado obtido é o mesmo que nós obtemos em relação à transformação logarítmica. Então vocês devem estar se perguntando, puxa vida, mas se o log resolveu de maneira tão simples esse problema, por que você passou quase, sei lá, 20 minutos falando desse método mais complexo? É importante que vocês saibam que em análise de dados não existe bala de prata, tá, gente? O que resolve uma situação não é garantia que vai resolver uma outra situação. Então a gente vai ver agora um exemplo em que transformações não vai resolver. Você pode fazer transformação raiz quadrada, log, tentar o que você quiser, que não vai resolver o problema, e aí o uso do GLS seria uma única alternativa, na verdade assim, uma alternativa interessante para o problema que nós vamos ver a seguir, tá certo? Então é importante vocês conhecerem essas múltiplas ferramentas para poderem escolher a ferramenta adequada para o problema que vocês estão enfrentando. Eu gosto de uma frase que fala que para quem só tem martelo, todo problema é prego. Né? Então você ter um portfólio aí de ferramentas bastante diversificado é importante, porque você vai poder escolher a ferramenta que resolve de maneira mais efetiva e mais eficiente o problema em questão. Tá bom? Então vamos ver aqui um outro exemplo. Esse exemplo ele é derivado de um que nós já demos apresentamos na aula anterior. Tá? Então nesse caso aqui que nós vimos agora, são com dados reais de íris, e agora nós vamos utilizar uma simulação do análise de covariância. Só que nessa simulação eu, de maneira proposital, coloquei a heterogeneidade de variância, tá? Simulando o que vocês certamente vão encontrar aí na análise de dados também, dados reais. Tá? Então nesse experimento aqui simulado, nós temos 5 cultivares, tá? Que estão sendo testadas. Bom, então eu estava explicando sobre essa simulação aqui. Nós teríamos essa data frame CUT-N, em que nós teríamos um experimento com 5 cultivares e 5 doses de nitrogênio. O que nós queremos avaliar é se essa resposta à aplicação de nitrogênio ela é variável entre cultivares. Queremos ver se o nitrogênio realmente influencia o crescimento da cultivar e como essas cultivares diferem entre si com relação à aplicação de nitrogênio. Tá? Então eu vou rodar toda essa parte aqui, não vou explicar mais uma vez essa simulação, nós já fizemos isso em uma playlist anterior, mas vou deixar esse script aqui na descrição desse vídeo para que, se vocês quiserem repetir esse processo, vocês possam fazer isso. Então, como sempre, o primeiro passo é nós fazermos essa análise exploratória. Vou fazer ggplot CUT-N, que é a nossa data frame. Vamos colocar no X a dose de nitrogênio, no Y vamos colocar a matéria seca de parte aérea, talvez separar por cor, ou separar por cor. Cor igual a cultivar,
Geom Smooth, utilizando o modelo linear, e os pontos originais para checar os dados. Bom, não fica muito informativo dessa forma, fica meio carregado o gráfico. O que eu vou fazer é, ao invés de plotar todas as observações no mesmo gráfico, eu vou subdividir esse gráfico em múltiplos gráficos. Tá? Isso é algo que eu não expliquei anteriormente, mas para fazer essa subdivisão de gráficos, nós utilizamos o que é chamado de facet. Tá? E existe dois tipos de facet. Tem o facet wrap, no sentido de dobrar, e facet grid, para formar grades. Tá? Nós vamos utilizar a facet wrap aqui. Nós vamos indicar que nós queremos subdividir esse plot de acordo com a cultivar. Tá, vamos fazer isso, vamos ver como é que fica. Ok, ótimo. Então veja, nesse gráfico aqui, nós vemos que existe essa relação, tá? Essa análise exploratória aqui nos permite verificar que há aparentemente essa relação entre a dose aplicada de nitrogênio e a matéria seca de parte aérea. Nós podemos ver que para cultivar B essa influência, tá? Essa relação é mais forte do que nas demais. Tá? Com relação aí a outlier, essas coisas, a gente vê que não tem problema nos dados, não tem nada aqui digitado errado aparentemente. Agora, o que mais que vocês conseguem ver olhando para esse gráfico? Tá? Eu espero que a essa altura vocês já estejam conseguindo enxergar com facilidade de que a variabilidade desses pontos aqui, ou seja, a dispersão em torno da média, que seria essa linha central, ela é maior nessa cultivar A e na cultivar B do que é na cultivar C, D e E. E isso é um problema, conforme nós vimos, que vai resultar em heterogeneidade de variância, tá? Dos resíduos. E isso viola, então, uma importante premissa desse modelo linear. Então, só de olhar para esse gráfico aqui, eu já ficaria preocupado com relação à heterogeneidade de variância. Então, eu com certeza faria aqui um gráfico, quando fizer o gráfico diagnóstico, eu ficaria especialmente atento aqui na evidência de heterogeneidade de variância, tá bom? Então eu espero que para vocês tenha ficado claro mais uma vez qual é a importância dessa análise exploratória de dados. Veja que antes mesmo de começar a analisar os dados, eu já começo a verificar potenciais problemas que eu vou encontrar, tá? E isso vai fazer com que durante essa etapa de validação eu fique mais atento a esse potencial problema. Então, feita a análise exploratória, nós vamos seguir agora para a modelagem. Assim como nós já vimos no vídeo anterior de análise de covariância, eu não vou explicar novamente aqui a parte que concerne a análise de covariância, já foi explicado no vídeo anterior. Mas nós vamos ver como é que nós poderíamos fazer, primeiro, se há realmente evidência dessa heterogeneidade de variância e o que é que nós poderíamos fazer para resolver esse problema. Tá? Então, vamos criar um modelo, eu vou chamar de vou chamar isso aqui de M0. Tá? M0 recebe LM, então como se trata da análise de covariância, nós vimos que é apenas um tipo de modelo linear, então em razão disso nós vamos utilizar a função LM. Tá? A nossa variável resposta então é a matéria seca de parte aérea, distribuída ou modelada por o efeito de cultivar vezes o efeito de nitrogênio. Tá? Então nesse caso aqui significa o efeito principal de cultivar, mais o efeito principal de nitrogênio, mais a interação cultivar nitrogênio, conforme já foi tratado extensivamente na aula de análise de covariância. E esses dados estão na data frame CUT-N. Vamos fazer o plot para verificar aqui evidências de problema. No que diz respeito à tendência nos resíduos, não é um problema, tá? Então aqui você poderia dizer que parece que ficou um pouco abaixo aqui, mas muito pouco. Essa linha aqui está satisfatoriamente horizontal, tá? Então o problema desse modelo certamente não é tendência nos resíduos, tá? Então no que diz respeito à tendência nos resíduos, o modelo está tranquilo. Vamos para o próximo gráfico. Opa! Agora aqui realmente parece ter um problema muito sério, tá? Então esse daqui é um desvio de normalidade que nós poderíamos considerar inaceitável. Você não deve prosseguir com a premissa de normalidade, observando o que é plot desse tipo aqui. Tá? Então, para quem fica em dúvida em interpretar, aqui está um exemplo bem claro do que você não deve considerar como aceitável para a premissa de normalidade. Então, beleza, já temos um problema sério, que é a questão da normalidade.
Quando nós olhamos para o gráfico onde nós veríamos a questão da dispersão, problema de heterogeneidade e variância, esse é um outro caso em que não está evidente aqui o problema da dispersão de variância, tá? Mas observe, lá na parte de análise exploratória eu tinha visto bem claro evidências de heterogeneidade de variância. Então minha pergunta será que realmente esse gráfico aqui ele está contando a história toda? Tá? Então nós vamos fazer uma análise exploratória, considerando a informação que nós tínhamos lá da análise exploratória, nós vamos agora extrair os resíduos e fazer essa plotagem dos resíduos utilizando o ggplot para verificar qual é o problema, porque a gente não está conseguindo ver essa heterogeneidade de variância aqui nesse gráfico, tá bom? Então vamos deixar esse gráfico aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai voltar a trabalhar nele, porque embora não esteja evidente aqui essa heterogeneidade de variância, isso se dá pelo fato de nós estarmos misturando aqui múltiplas cultivares, tá? Então a gente vai ver por que a gente não está conseguindo enxergar isso aqui. Com relação à variável influente, veja que aquelas duas curvas lá da distância de Cook nem chega a aparecer, mostrando que não há nenhuma observação influente, um outlier, tá? Então não é esse o problema do modelo. Então a primeira coisa aqui que levantou uma preocupação quando nós olhamos os gráficos diagnósticos é o fato de a premissa de normalidade estar violada. Então tem alguma coisa errada nesses dados porque a premissa de normalidade está claramente violada. Então já em razão disso eu não prosseguiria com esse modelo e precisaria investigar o que está acontecendo de errado. Mas, aliado à informação prévia da análise exploratória, nós vimos claramente lá uma maior variabilidade para cultivar A e B do que para C, D e E. E não conseguimos enxergar isso quando nós olhamos o terceiro plot. Então, o problema daquele plot é que tem muita informação ali misturada, tá? Então, para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer, nós vamos chamar mais uma vez de diagnósticos, recebe, augment, M0, tá? Ok, então o que tem aqui nesse diagnósticos? Só para lembrar vocês, essa função augment, ela extrai de um modelo os dados originais, está aqui, matéria seca e parte aérea, cultivar e nitrogênio, mas também extrai o valor ajustado, o desvio dos resíduos, a distância de Cook, os resíduos e os resíduos padronizados, tá? Então, esse resíduo padronizado, quando nós plotamos ele contra o valor ajustado, só para lembrar vocês, é esse gráfico aqui, tá? Nós não vimos aqui tendência de evidência de heterogeneidade de variância. Vamos enxergar por que isso aconteceu, então. Então, o que eu vou fazer agora é fazer manualmente esse gráfico aqui. Então, eu vou fazer ggplot, diagnósticos. No X vamos colocar o valor ajustado, que no caso é essa coluna aqui, tá? Ponto fitted. E no Y nós vamos colocar o resíduo padronizado, tá? Então no Y vai ser a coluna ponto .std, ponto .reside. No caso essa última coluna aqui. E vamos plotar então só pontos, tá? Geom point. Olha só, vocês estão vendo que o gráfico é o mesmo? Basicamente o mesmo, tá? A localização dos pontos são idênticas. Agora, o que eu observo é que não está evidente, olhando para esse gráfico aqui, não está evidente essa heterogeneidade de variância. Por que será que isso não está evidente? É preciso considerar que eu estou trabalhando aqui com múltiplas cultivares. Então vamos mudar a cor do ponto de acordo com a cultivar. Tá? Color igual a cultivar. Veja que esses pontos aqui são da cultivar B. Tá? Veja os pontos azuis, por exemplo. Vocês estão vendo que eles estão bem mais aqui concentrados próximo do meio? Tá? Vamos tentar esclarecer, deixar isso aqui mais fácil de visualizar. Vamos separar isso daqui em vários gráficos. Tá? Facet, wrap, por cultivar. Ok. Então vejam, o que fica bem evidente aqui, se você considerar essa dispersão dos resíduos aqui em torno da média, que é 0,
Nós vamos ver aqui que aqui você tem, tá vendo? De 2 até menos 2 e alguma coisa. A mesma coisa aqui para cultivar B, tá vendo? Tá variando bastante. Agora, quando nós vamos para cultivar C, olha só, tá variando de 1 até menos 1, tá vendo? Tá variando bem menos. Na verdade, até de 0,5 a menos 0,5. Mesma coisa aqui com relação a cultivar D e para cultivar E. Então, aquilo que nós não conseguimos enxergar claramente naquele gráfico diagnóstico, aqui está mais do que evidente. Eu espero que, olhando para esse gráfico aqui, vocês consigam ver que esse espalhamento vertical dos pontos, em torno desse centro aqui que é 0, ele está maior para cultivar A e cultivar B do que C, D e E. Se vocês não estão conseguindo ver isso ainda, talvez se nós adicionássemos aqui um geom H-line, uma linha horizontal, tá? Y-intercept igual a 0, vamos colocar line type igual a dashed. Então veja, tem aqui o 0, que é a média dos valores dos resíduos, e o que eu quero que vocês observem é que a distância média desses resíduos em relação a essa linha horizontal aqui, ela é maior na cultivar A e na cultivada B do que na cultivar C. Tá? Então essa distância média dos pontos em relação a essa linha vertical, horizontal aqui tracejada, ela é menor na C, D e E. Tá? Então para mim, esse gráfico aqui mostra claramente uma violação da premissa de homogeneidade de variância. Se nós tivéssemos feito um GVLMA desse modelo, nós vamos ver que, olha só que interessante, ele considerou que a heterogeneidade de variância, que essa premissa é aceitável. Então é em razão disso que eu sempre chamo a atenção de vocês para não confiar cegamente nesses modelos. Desculpa, nesses testes estatísticos numéricos. Então veja, a análise visual aqui, a análise gráfica, ela claramente aponta aqui a heterogeneidade de variância. Eu não posso de maneira nenhuma considerar que isso daqui é homogêneo, a variância, tá? Mas veja que ele apontou um outro problema aqui, que seria com relação à curtose, tá? Na verdade, isso daqui é um efeito colateral do fato dessa variância ser heterogênea, tá bom? Então não é completamente perdido, porque de qualquer maneira você estaria rejeitando esse modelo aqui baseado nessa curtose. Mas o que nós observamos aqui é que, na verdade, o problema se trata de heterogeneidade de variância. Para resolver isso, a gente poderia pensar em utilizar a mesma abordagem que nós utilizamos no exemplo anterior. Ou seja, será que se eu utilizar log eu corrijo esse problema? Vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Tá? Então vamos fazer M1 recebe LM log de matéria seca de parte aérea em função de cultivar vezes nitrogênio, data igual a cut M. Eu vou simplesmente copiar e colar essa parte aqui, porque nós vimos que ficou mais claro para visualizar essa heterogeneidade de variância. Então, ao invés de ser M0 aqui é M1. Ok. Vamos plotar esses resultados. E olha só, depois da transformação logarítmica, veja que esse problema permanece, tá vendo? Ó, esses que são menos variáveis continuam sendo igualmente menos variáveis. Deixa eu só checar se isso aqui está correto. Ok, então veja, a transformação logarítmica não resolveu o problema aqui. Se eu utilizar o GVLMA desse modelo M1, nós vamos ver que agora, quando eu fiz a transformação logarítmica, esse teste aqui para a homogeneidade de variância detectou a heterogeneidade. Então, na verdade, eu até piorei a situação pela transformação logarítmica. Eu não quero ficar aqui testando várias transformações com vocês, mas enfim, não é um conjunto de dados simples para trabalhar, não. Aqui você poderia testar várias transformações e vai continuar não resolvendo o problema de maneira nenhuma. Tá? Então agora veja, nesse caso nós vamos ter que utilizar, na verdade, essa técnica mais complexa do GLS, ou seja, nós vamos informar que essa variância ela muda entre cultivares. Tá? Então eu vou especificar uma variância para cada cultivar dessa daqui.
Eu poderia até agrupar essas 3 cultivares aqui e calcular a mesma variância para essas 3 cultivares e uma única variância para essas 2 cultivares. Eu posso fazer isso. Não vou fazer isso aqui simplesmente por questão de simplicidade e praticidade, tá? Mas é uma abordagem que vocês poderiam estar utilizando. Então vamos ver como é que ficaria o modelo mais adequado para esse dado aqui, tá? Uma vez que nós vimos que a transformação não resolveu o problema. Então, mais uma vez, não existe bala de prata na análise de dados. Você vai ter que avaliar caso a caso e tomar decisões e ser transparente em relação às decisões que você tomar. Então, nesse caso aqui, vamos tentar utilizar o GLS. Vamos lembrar que a matéria seca de parte aérea é a nossa variável resposta, em função de cultivar e nitrogênio. Data, a planilha CUT-N. Ok. E agora os pesos, né? Weight igual a var ident, forma igual a 1 em função de espécie, em função de cultivar. Como é que eu sei isso daqui? Porque quando eu fiz a análise exploratória eu vi que essa variância ela está mudando em função da cultivar. Então, para essas 3 cultivares eu tenho menos variância ou menor desvio padrão, e para essas 2 cultivares eu tenho mais variância ou maior desvio padrão. Tá? Então é em razão disso que eu especifiquei uma estrutura de variância por extrato. Tá? Por extrato. Então eu teria que seria cada cultivar formaria um extrato. Vou chamar isso daqui de M2. E seguindo a mesma lógica da anterior, eu vou testar se essa adição dessa complexidade melhorou realmente o modelo. Tá? Então agora eu vou fazer um outro modelo M3 utilizando ainda a função GLS, só que não especificando a estrutura de variância, o que vai fazer com que esse modelo assuma homogeneidade de variância. Tá? Então quais são os testes que eu poderia fazer aqui? Por exemplo, primeiro vamos fazer o plot. Tá? Então eu vou extrair da mesma forma como eu tinha feito anteriormente, no caso de íris, eu vou extrair de GLS os resíduos, mas agora sem utilizar a função augment, porque ela não funciona no caso dos GLS, ela funciona bem para os modelos que baseados no LM. Tá? Então, para extrair esses resíduos aqui de M3, eu vou utilizar a função residuals. Na verdade, eu quero extrair do M2, que é o modelo mais complexo, e o tipo do resíduo vai ser normalizado. Normalized. Aqui estão os resíduos e eu vou atribuir isso daqui a uma nova coluna de CUT-N. Tá? CUT-N resíduos recebe esses resíduos aqui. E isso me permite refazer esse gráfico aqui. Só que agora eu não vou usar diagnósticos, na verdade eu vou utilizar CUT-N. Uma outra coisa que eu preciso fazer, eu preciso adicionar a coluna fitted, né, na CUT-N. Então, fitted recebe fitted M2. Então, se nós olharmos agora essa CUT-N, nós vamos ver que eu adicionei 2 colunas. Uma coluna referente aos resíduos, foi isso que eu fiz aqui, resíduos normalizados. E uma outra coluna referente aos valores ajustados, que foi o que eu fiz aqui. Tá? O valor foi predito pelo modelo. Então agora eu posso, o X na verdade vai ser esses valores ajustados, que eu chamei de fitted. O Y vai ser os resíduos padronizados, que eu chamei apenas de resíduos, essa coluna resíduos. Cor cultivar, tudo perfeito, o resto está tudo certo. Então observe que agora os resíduos normalizados desse modelo M2 já não tem mais problema de heterogeneidade de variância. Observem que esse espalhamento, essa dispersão dos pontos, ou a distância média dos pontos em relação a essa linha tracejada, ele é constante entre as diferentes cultivares. Ou seja, nós eliminamos com sucesso aquele problema que nós tínhamos de heterogeneidade de variância. Tá bom? Então isso já seria, na minha opinião, já seria a razão para manter o modelo. Mas caso você queira justificar isso baseado num teste, você pode fazer um teste de razão de verossimilhança entre o modelo M2 e o modelo M3. Feito isso, nós vamos verificar que o IC do modelo M3 é muito maior. Lembre que quanto maior o IC, pior o modelo, tá? O que justificaria nós utilizarmos o modelo M2.
E, conforme nós observamos aqui, o teste de razão de verossimilhança nos indica, ele é significativo, indicando que o modelo mais complexo ele é significativamente melhor do que aquele modelo mais simples. Tá? Nós podemos então fazer um summary desse modelo. Vamos fazer um summary desse modelo. M2, que é o modelo mais complexo. E observe que o summary do M2, quando nós utilizamos GLS, tá, com uma estrutura de variância, ele nos dá aqui essa porção aqui do sumário que nos informa, tá, qual foi a estrutura que nós utilizamos. No caso, var idêntico, que significa que é diferente desvio padrão para cada extrato. Tá? Tá aqui a fórmula, que cada cultivar forma um extrato. Veja que a cultivar A ela está no baseline, ou seja, o seu sigma, tá, o seu desvio padrão vai ser multiplicado por 1, então sempre o intercepto vai ter aquele grupo que está no intercepto vai ter a sua variância multiplicada, aquele grupo que está no baseline, ele vai ter sempre o seu desvio padrão multiplicado por 1. Tá? E os demais, você vai precisar calcular esse parâmetro, ou seja, quanto é que você vai ter que multiplicar o desvio observado no grupo que está na baseline para obter o desvio padrão daquele respectivo grupo. Então veja, no caso da CUT B, está vendo que esse parâmetro aqui foi praticamente 1. Ou seja, isso indica que o desvio padrão aqui na cultivar B é o mesmo da cultivar A. Mas olha só no caso da cultivar C, ele foi multiplicado por 0,23. Isso sugere que a variância aqui na cultivar C, o desvio padrão aqui na cultivar C, ele é cerca de 4 vezes maior do que na cultivar A, tá? Ou na cultivar B. Mesma coisa em relação aqui, ó, quase 5 vezes maior, então menor. Então o desvio padrão na cultivar D foi quase 5 vezes menor do que o observado na cultivar A ou na cultivar B. E a mesma coisa em relação à cultivar E. O valor observado aqui de desvio padrão, ele foi cerca de 5 vezes menor do que aquilo observado para cultivar A ou para cultivar B. Tá bom? E observe quantos parâmetros estão sendo calculados. Veja que o primeiro ele é sempre 1, não é isso? Então, na verdade, está sendo calculado 1, 2, 3, 4. Se vocês observarem aquele teste de razão de verossimilhança que nós fizemos anteriormente, vocês vão ver que o modelo 3, que é o mais simples, tá? Que não assume diferentes desvio padrão para cada extrato, ele consome 11 graus de liberdade. Enquanto o modelo 2, que ele é mais complexo, que nós estimamos aí um valor de desvio padrão para cada grupo separadamente, ele gasta 15 graus de liberdade, 4 graus de liberdade a mais do que o do modelo M3. Tá? De onde é que vem esses 4 graus de liberdade? São exatamente esses 4 parâmetros aqui que estão sendo estimados. Então ele é um modelo mais complexo, mas que esse aumento de complexidade do modelo resultou numa melhoria significativa da verossimilhança, tá? Conforme é apresentado aqui no AIC. Tá? E veja que ele difere significativamente, ou seja, nós devemos manter esse modelo. É um modelo que faz mais sentido. Ok? Uma outra questão, então nós avaliamos agora a questão da dispersão. Tá? Agora outra pergunta é, e a normalidade? Será que a normalidade ela ficou legal desse gráfico? É fácil nós observarmos, né? Então, desse modelo. Então basta fazer um qqplot. Os resíduos estão em CUT-N. Eu coloquei uma coluna chamada de resíduos. Tá? E veja que os resíduos estão aqui bem comportadinhos, tá vendo? Dentro desse intervalo de confiança. Ou seja, esse modelo está perfeito com relação à normalidade, está ótimo com relação ao objeto de variância. Nós poderíamos plotar o modelo para ver que não tem tendência nos resíduos, enfim. Tá? Então veja que nesse caso em específico a transformação não foi suficiente para remover o problema, tá? Para resolver o problema. Mas o uso aqui de uma técnica mais complexa, que é o mínimo quadrado generalizado, funcionou perfeitamente e resolveu o problema. Então fica o exemplo aí para vocês. Essa GLS é uma função extremamente versátil, ela se aplica para múltiplos problemas que você encontra, seja por correlação, ela é utilizada, por exemplo, em análise de dados espaciais, e você pode estar introduzindo estruturas de correlação com base em resultados de semivariogramas, por exemplo. A autocorrelação temporal, ela tem estruturas para você calcular essa autocorrelação temporal. Ela é muito útil aí quando você sabe que sua variância muda em função de determinados grupos, como nós acabamos de mostrar. Enfim, é uma função muito útil e que tem aplicações muito avançadas. Tá?
Mas esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é simplesmente para ilustrar mais uma vez a importância de vocês terem uma caixa de ferramenta bem diversificada para você ter recurso diante de determinados problemas, tá? Caso contrário, se você não conseguisse resolver isso aqui de jeito nenhum, a única opção que restaria seria você fazer uma regressão para cada cultivar separadamente. Mas isso traria uma série de problemas, por exemplo, porque você não teria como comparar os coeficientes obtidos em uma regressão com de outra regressão, diretamente. Você poderia até fazer isso indiretamente, tá? Então, nesse caso aqui, GLS acaba resolvendo o problema de maneira relativamente simples. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha demonstrado para vocês essa ferramenta, que tenha sido esclarecedora. E mais uma vez, como sempre, eu peço a vocês que, por favor, comentem a aula, tá? Isso para mim é importante. Se houve alguma coisa que vocês acharam que não ficou legal, alguma metodologia que pode ser melhorada, eu vou agradecer muito se vocês trouxerem. Assim como também se vocês quiserem elogiar, enfim, para eu ficar sabendo o resultado do que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. O link desse script vai estar aqui na descrição do vídeo e nos vemos então na próxima aula.